Então, vou só dar bom dia aqui mais uma vez. Bom dia, pessoal. Então, a orientação a objeto, né, como eu havia dito para vocês, ela é algo que não é difícil. Então, se alguém mentiu para vocês dizendo que a orientação a objetos é difícil, ela não é. A gente só precisa compreender alguns conceitos que funcionam por trás dela. Ela simplifica não só no momento do desenvolvimento de um sistema, de algo que a gente deseja fazer, como ela simplifica também na hora do projeto. Né? Então, quando a gente estiver modelando um projeto, utilizando o ML, por exemplo, a notação objeto é algo, a notação, né, da orientação objeto é algo que é importante a gente conhecer, é importante a gente mapear objetos do mundo real para objetos, né, no computador, na notação, para que a gente possa ter clareza dentro do nosso projeto, né, e para que ele possa evoluir de uma forma melhor. Vou estar mostrando aqui para vocês alguns benefícios dela, né? Então, do momento em que a gente adota a orientação ao objeto dentro do nosso projeto, em que isso nos facilita, e aí bastante coisa. E assim, é um caminho que, de certa forma, ele não tem volta, né? Então, no momento em que a gente consegue o domínio disso, a gente nunca mais vai querer voltar para uma programação estruturada, algo assim, a não ser que uma linguagem que a gente eventualmente esteja trabalhando, ela não nos dê esse suporte, né, a orientação ao objeto, ou então que seja uma coisa tão simples de fazer que a gente acabe optando até por escrever 3, 4 linhas de código e completar o objetivo. Então, deixa eu passar aqui o primeiro slide aqui para vocês, que vou deixar essa tirinha aqui para vocês lerem aqui enquanto isso, né? De qualquer forma, depois ela vai estar na apresentação. E eu não sei se eu já falei isso com vocês, eu gosto bastante dessas tirinhas do Dilbert, porque, deixa eu só explicar para vocês bem rapidamente, né, para quem não conhece, ele é um engenheiro, né, e ele trabalha numa empresa, né, mas não especifica se ele é um engenheiro de software, se ele é um engenheiro mecânico, civil, ele simplesmente é um engenheiro. E ele trabalha numa empresa e o ambiente dessas historinhas dele sempre se passa dentro do escritório ou na casa dele, mas sempre com alguma coisa relacionada a trabalho. E eu acho bem curioso porque assim, porque essas tirinhas, apesar delas terem esse tom cômico, né, mas são coisas que são muito comuns de acontecerem na vida real. Então, e até essas tirinhas que eu coloco para vocês mesmo, dentro dos nossos slides, são coisas que muitas vezes eu já vivenciei, sabe, na minha vida profissional, que certamente outras pessoas já vivenciaram. Então, eu sempre procuro olhar isso, para aquelas tirinhas que têm um paralelo com a vida real mesmo, com algo que acontece. Então, vocês vão observar que muitas das coisas que eu já contei para vocês, que eu boto aqui quando eu coloco essas tirinhas aqui, vocês vão ver que elas acontecem até na escola, na vida real, né, em casa, no trabalho, nesses lugares. E aí, para quem não leu, depois vocês podem ler com calma quando eu publicar a apresentação do PowerPoint para vocês. Tá joia? Bom, então vamos começar aqui em primeiro lugar com a história da orientação ao objeto, né? Dá para vocês aqui uma introdução teórica um pouquinho para a gente relaxar mais, né, antes de entrar propriamente na parte prática mesmo. Pessoal, a orientação a objeto, ela começou lá em 1961, mas assim, aqui em 1961, né, ela começou com essas duas pessoas aqui, com Niagar e o Dow, né, através das linguagens de programação, então, Simula 0, Simula 1 e Simula 67. Só que nessa época ela ainda não tinha esse nome de orientação ao objeto. Era algo que se entendia, né, que era interessante se fazer um mapeamento de objetos do mundo real para o mundo quântico, né? Acho que nessa época nem tinha o quântico, o mundo da informática mesmo, né? E começou-se a se fazer isso então aqui durante essas linguagens. A notação mesmo de orientação a objetos só começou aqui em 1970, né, no Research Center Xerox, né, e a gente aqui no Brasil fala Xerox mesmo, lá em Palo Alto, na Califórnia, né, com esse senhor aqui chamado Alan Kay, né, e através da linguagem de programação Smalltalk, que foi desenvolvida aqui no Research Center Xerox mesmo. Né. Então, esse Alan Kay aqui, ele é um cara que ele é bem interessante, né, de pesquisar a respeito dele, porque ele é uma pessoa bem famosa dentro do mundo da TI.
Então, assim como a gente tem o Alan Turing lá, as máquinas de Turing mais para trás ali, na época da Segunda Guerra, né? Aqui a gente tem outro Alan, só que nesse caso aqui é o Alan Kay. Então ele é um cara que ele trabalhava nessa divisão aqui de criação da Xerox, né, que era uma empresa muito forte naquela época. Hoje talvez muitos de vocês não conheçam a Xerox. Ela, nos anos 90, nos anos 2000, ela era uma empresa muito forte na produção de copiadoras, né, copiadoras, impressoras, artigos de informática. O mouse que a gente utiliza hoje no nosso computador, ele foi inventado na Xerox, né, e teve participação desse senhor aqui, do Alan Kay. Então eles tinham uma divisão de pesquisa e de inovação, né, e ele fazia parte. E ele, assim, até pelos predicados profissionais dele, né, o Alan Kay, ele, além da Xerox, ele trabalhou também na Apple, chegou a trabalhar também na Disney. Ele, ele lá em 1970 ainda, ele criou um protótipo do que hoje seria um notebook. Né? Então, apesar daquela época a gente não ter componentes em escala mínima, né, como a gente tem hoje, ele criou um protótipo do que seria hoje um notebook, lá na década de 70. Então, era uma pessoa que, assim como hoje vocês conhecem o Steve Jobs, né, que foi o fundador da Apple, que foi quem criou o iPhone e o iPad e essas outras coisas da Apple, né? Foi a pessoa que elevou o nome da Apple de novo. Né? Lá nessa época de 1970, o Alan Kay foi o cara que era o Steve Jobs dessa época. Então, em 84, então, uma outra linguagem de programação, a Eiffel, né? A orientação a objeto, ela avançou mais um pouquinho, através desse senhor aqui, do Bertrand Meyer, né? Em 1986 aqui, então, com o C++. Então, o C++ ele é uma linguagem que a gente pode desenvolver nela com orientação a objeto, mas a gente consegue desenvolver com C++ ele sendo estruturado também, né? Aqui o Bjarne Stroustrup. Então, esse aqui eu acredito que ele seja holandês aqui, esse cidadão. E aí, em 96, a gente já teve, né, o advento do Java, através do Gosling, né, lá pela Sun Microsystems. Sun Microsystems que foi comprada pela Oracle. Então, o Java ele começou a se desenvolver lá em 1996, está aí até hoje e provavelmente ainda vai ter vida longa. Em 2000, a gente tem o lançamento da plataforma .NET pela Microsoft, que passou a adotar muito, né, dos princípios da orientação a objeto. Tem pessoas que dizem que o .NET ele é uma cópia do Java mais simplificada. Né? Eu conheço muito pouco de .NET, então eu não consigo fazer um julgamento mais preciso a respeito disso. Mas falar aqui para vocês um pouquinho então sobre o Java. O Java, muita gente diz que ele é a própria orientação a objeto, né, encarnada. Então, em Java, se a gente não tiver, em Java a gente não consegue desenvolver algo estruturado. A gente precisa ter um conhecimento mínimo de orientação a objeto para poder estar desenvolvendo algo em Java. E isso já começa desde o início. Então, a gente já cria, né, uma classe dentro dele. Se a gente quiser utilizar o terminal, né, cuspir informações ali naquele terminal, então a gente vai utilizar um método estático que vai estar acessível ali. O Java, ele, apesar dele assim, em sua grande maioria, né, ele possui a tipagem forte, né, então a gente precisa criar classes mesmo com uma tipagem para a gente poder estar trabalhando os nossos objetos, mas apesar disso ele tem tipos primitivos, né, então o que seriam os tipos primitivos de Java? Seria aquele int, o string também, apesar dele ser um objeto, ele funciona como um tipo primitivo, né, então ele é algo ali que está entre aqueles dois números ali, ele é um tipo primitivo, mas ele é um objeto também. E quaisquer outras coisas que a gente precisa fazer. Tem o boolean também, né, que são os booleanos, então verdadeiro, falso. Né? A gente precisa, a não ser pelos tipos primitivos, a gente necessita criar objetos para poder desenvolver, né, a nossa solução. Bom, e até hoje, inclusive, apesar da gente ter tipos primitivos como int,
né? Mais recentemente se lançou dentro do Java objetos, né? Como o integer, né? Que ele é um objeto, mas que ele obtém um valor inteiro. O boolean também com letra maiúscula, então é um objeto que ele recebe um valor verdadeiro e falso, mas que ele não é um tipo primitivo. Então, como eu disse para vocês, o Java hoje ele é bastante visto mesmo como a orientação ao objeto encarnada mesmo. Então, é algo que a gente precisa conhecer para poder desenvolver dentro dele. E aqui que a orientação a objetos ela se propõe, pessoal. A orientação a objetos ela se propõe a tornar a manutenção de um código mais facilitada, né? Então, a gente permitir que a gente consiga editar blocos de um código de forma facilitada. A gente consegue proporcionar, né, facilidade e evolução, então permitir que a gente evolua a nossa solução com facilidade, e o reuso. O reuso desses três aqui, apesar de todos os três serem importantes, o reuso eu acho que ele é o principal. Então, a gente consegue criar classes onde a gente vai poder fazer a reutilização delas em situações próximas. Isso aqui eu vou estar explicando para vocês melhor daqui a pouquinho. Então, existem várias coisas que a gente pode falar que a orientação a objetos ela se propõe a fazer, mas essas aqui com certeza são muito importantes. E quais que são os elementos, né, quais que são os pilares do modelo orientado a objeto? Então, tem autores aí que dizem que são 3 pilares, tem autores que dizem que são 4. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas eu acho que são 4 coisas importantes aqui que a gente tem, mas os pilares a gente pode discutir isso se assim, é um assunto muito etéreo, sabe? A gente discutir se são ou se não são. E aí eu vou explicar para vocês e vocês tiram as conclusões de vocês. Então, em primeiro lugar que a gente tem, dos elementos do modelo orientado a objetos, é a abstração, né? Então, o que é a abstração? É esse processo da gente abstrair. Então, quantas vezes a gente está irritado com alguma coisa, está chateado com alguém, e aí vem um colega nosso e fala assim, não, abstrai isso, deixa para lá. Então, assim, abstraiu no sentido de coloca isso de lado, ou então no sentido de, não, vamos compreender isso para você poder deixar isso para lá. E é o que a abstração ela se propõe. A abstração ela é algo da gente, essa ação da gente olhar para algo e tentar pensar em uma determinada coisa de uma outra forma, né? Então a gente transformar, a gente fazer uma transformação mesmo em cima de algo que a gente vê. Então, com ela a gente identifica, então, dentro da orientação a objeto, o que a abstração faz é a gente identificar, né, esse trabalho da gente identificar um objeto real e a gente tentar identificar as características desse objeto real, né, e traduzi-las para um determinado código. Então, no momento em que a gente faz isso, que a gente pega um objeto real e transpõe isso para o mundo da computação, a gente cria um tipo abstrato de dados. Então, o tipo abstrato de dados, ele vai permitir que a gente consiga compreender a essência daquele objeto, né, dentro de um código, ok? O encapsulamento, né? Então, o que é o encapsulamento? Então, aqui, né, é o processo que combina tipos de dados e funções relacionadas em um único bloco de organização. Então, o que a gente faz? A gente cria a abstração de um determinado objeto e a gente abstrai isso para uma cápsula, né? Então, vai ser aquela cápsula daquele objeto. Então, através disso, a gente vai estar criando. E aquele ambiente, ele é um ambiente que ele é separado do universo. A gente não deixa que outras coisas interfiram dentro daquilo. Isso aí eu vou estar mostrando para vocês. A gente tem também a herança, né, que é o aproveitamento e a extensão das características de uma classe que já existe. Então, a herança, o modelo mais clássico que a gente tem de herança, né, são as heranças que nós temos dos nossos pais, né? Então todos nós aqui viemos de um papai e de uma mamãe, e a gente herda características de papai e de mamãe,
né? Então pode ser os olhinhos, pode ser o cabelo, pode ser a cor da pele, pode ser o jeito de ser, né? O jeito de andar. Então, da mesma forma, os objetos eles podem se comportar dessa forma também. No momento em que a gente cria um objeto e que ele recebe como herança, né, um objeto pai, mãe dele, então ele vai herdar aquelas características daquele objeto, né? E a gente tem também o polimorfismo, né, que é a habilidade que a gente tem para poder utilizar ou o mesmo nome ou uma mesma forma para poder realizar operações diferentes dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado sistema, ok? E aí, qual que é a divergência dos autores? Isso. Então, tem autores que dizem que os pilares, né, da orientação a objetos são esses três aqui. Então, é o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. E a abstração, professor, onde fica? A abstração, ela estaria implícita neles aqui, né? Então, a abstração seria algo seria algo, um princípio mesmo que estaria implícito dentro disso aqui. Né? Só que tem outros autores que falam que não, que a abstração é algo separado, né? Que ela pode até ter influência sobre esses três aqui, mas que ela precisa ser contada como um pilar aqui dentro da orientação a objetos. Ok? E aí, como são divergências saudáveis de autores, né, eu posso deixar para vocês escolherem qual que é a abstração, né, que fizeram da orientação a objeto que agrada a vocês mais. Não tem problema, tá bom? E aí, pessoal, quais que são as vantagens da orientação a objeto, então, né, sobre a programação estruturadas? Algumas eu já até falei para vocês, né, mas vamos reforçar aqui. Então, a orientação a objeto, pessoal, ela é confiável, né? Então, como a gente abstrai objetos da vida real, a gente encapsula eles, né? Então fica mais fácil a gente compreender a responsabilidade e os atributos, as responsabilidades, os estados e os atributos de um determinado objeto, né? Então, quando a gente cria algo que é orientado a objeto, isso se torna mais manutenível, né? Então, a manutenção ela se torna mais facilitada. Vamos explicar por quê. Então, no momento em que a gente cria, que a gente já tem um objeto, né, e a gente adiciona atributos, métodos dentro desse objeto, então não necessariamente essa alteração que a gente faz, ela vai implicar em alterações, né, naquele código ali que está próximo, né, daquele código que faz chamadas ali, aquele objeto, naqueles outros objetos enviando mensagens para ele. Então, não necessariamente isso vai implicar em uma manutenção, pelo seguinte, porque se a assinatura do método ela permanecer igual, o conteúdo daquele método ele vai estar encapsulado, né? Então, aquele objeto que recebe a mensagem, ele não vai conhecer como que foi a execução daquilo dentro daquele bloco de código, né? E ele vai receber simplesmente o resultado, que é o que importa. Então, deixa eu até dar um exemplo para vocês aqui. Eu imagino que, por exemplo, aqui, andar de bicicleta. Eu imagino que todos vocês, ou quase todos, saibam andar de bicicleta, né? Andar de carro também. Para a gente andar na bicicleta, para a gente pedalar, a gente precisa conhecer a física que está envolvida dentro daquilo. Então, a gente precisa conhecer a gente precisa ter noções de centro de gravidade, de equilíbrio, de força centrípeta no momento em que, de torque, no momento em que o pneu ali está girando, né, de empuxo. Então, assim, a gente não precisa ter um conhecimento avançado de física para que a gente possa andar de bicicleta. E o exemplo mais clássico disso, né, são crianças de 5 anos. Eu, por exemplo, ensinei para o meu filho aqui na semana passada, de 5 anos, a andar na bicicleta dele sem rodinhas. Então, assim, é algo que ele não precisa ser doutor em física para poder conhecer, ele só precisa saber que ele tem que continuar pedalando, né, e virar. Na hora que ele vê que a bicicleta vai cair, ele pula dela. Então, basicamente é isso que a gente precisa saber. Num carro, a mesma coisa. No momento que a gente vai andar de carro,
até mesmo como passageiro, a gente precisa saber como é o funcionamento do motor do carro. Então a gente precisa saber que no momento em que a gente pisa ali no acelerador do carro, aquilo ali vai puxar uma rodana que vai mexer no acelerador. Então dentro do motor a gente tem pistões que vão estar ali se movimentando, né, por conta da combustão interna ali do combustível, e aí aquilo vai girar o virabrequim, que vai prover torque para o comando de válvulas. Então, assim, é algo que não é necessário a gente saber para poder dirigir um carro. Então, é algo que ajuda a gente nesse sentido, né? Então, a manutenção, ela vai se dar somente dentro daquilo que precisa, e aquele objeto que está recebendo uma mensagem, né, ele não precisa saber o que está acontecendo ali dentro daquela outra classe que sofreu manutenção, para ele poder falar se aquilo ali está certo ou se está errado. Ele simplesmente vai receber o resultado daquilo. Então, a programação objeto ela também é extensível, né? Então, ela permite que a gente consiga evoluir com rapidez o nosso software e para que ele permaneça útil, né? Ela é reutilizável. Então, a gente consegue criar classes com determinados propósitos e depois a gente fazer a utilização deles para outros propósitos. Então, a orientação objeto ela permite que a gente faça o reaproveitamento de código, né, o reaproveitamento de classes, de objetos, de métodos, né, com mais facilidade. E ela é uma linguagem que ela é concebida para ser natural. Então, é algo que é para a gente realmente olhar e ter a compreensão daquilo. E falar, esse objeto aqui é um objeto que... Deixa eu pensar aqui no exemplo para vocês aqui. Então, a gente tem um objeto caneta. Então, quais que são, por exemplo, os atributos do projeto caneta? Né? Então, quais que são o que ela tem de propriedades? Né? Então, ela tem de propriedades a cor dela, ela tem um modelo, e o estado dela? Vazia, cheia, né? E quais que seriam as ações que ela realiza, quais que seriam os métodos? Então, ela escrever, por exemplo, é um método de uma caneta. Né? Então, depois eu vou ver se a gente consegue fazer isso um pouquinho aqui, eu abro o Eclipse para vocês e mostro isso aqui um pouquinho em mais detalhes, quando a gente terminar essa parte mais teórica aqui. Tá ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não, só recebi um bom dia mesmo, então tá tranquilo. Então, vamos continuar. Pessoal, precisarem, pode abrir o microfone para perguntar, tá bom? Ou se quiserem, manda pelo chat aqui, que eu acho que eu escuto o barulhinho do chat, a campainha, e a gente continua. Então, vamos lá, pessoal. E aí, dentro disso, né, vamos falar então um pouquinho sobre as classes, né, que sem elas a orientação objeto não funcionaria. Então, as classes, elas são coisas, né? Não dá para eu falar objeto, porque objeto é outra coisa, né? Que define a estrutura e o comportamento de um tipo de objeto. Então, elas atuam como modelos, né? E elas possibilitam a instanciação de um ou mais objetos de um mesmo tipo. Então, no momento em que a gente cria uma classe, a gente pode instanciar, né? Ou criar várias classes, vários objetos com base naquela classe. Então, aqui é um exemplo aqui que eu coloquei para vocês a respeito de uma classe. Né? Então, a gente tem aqui a classe pessoa, e a gente tem aqui, então, o nome como atributos dela. Né? O nome, a idade, o peso e a data de nascimento. E aí, coloquei alguns métodos aqui para essa pessoa. Então, respirar, andar, e aí, dentro daquilo que eu falei para vocês aqui da facilidade de manutenção, olha só, pessoal. Por exemplo, se essa classe pessoa aqui, eu faço a utilização dela, mas eu preciso adicionar aqui um novo método aqui, né, um novo comportamento para ela. Eu vou colocar aqui, sei lá, respirar, andar, eu vou colocar comer aqui. Então, coloquei comer aqui e a criação desse novo método comer aqui, ele não vai ter interferência dentro desses outros aqui. Né? O comer ele só vai ser utilizado no momento em que algum outro objeto solicitar, né, a essa classe aqui que ela realize o método comer. Então a gente consegue modificar ele sem que isso interfira nos outros aqui. Okay? Essa ação aqui de respirar. Então, se a gente precisasse fazer alguma modificação aqui dentro do respirar, então, assim como a gente, né, vamos pegar aqui a nossa ação. Então, como é que funciona biologicamente, né, o nosso processo de respiração? Então, nós inspiramos o oxigênio e nós expiramos gás carbônico.
né? O nosso corpo, se ele fosse, se a gente, vamos supor aqui que o criador precisasse mudar então, né, a implementação desse método nosso de respirar. A ação de inspirar, ela seria a chamada desse método aqui. E a ação de expirar, ela seria o retorno desse método. Então, se a gente continuasse inspirando oxigênio, a gente continuasse expirando o gás carbônico, né, a chamada do método ela permaneceria igual e o valor de retorno dele também permaneceria igual. Então, nosso criador ele poderia pegar aqui e alterar, né, o processo bioquímico de como que isso acontece dentro da gente, né, sem que para nisso houvesse impactos que fossem causar outros problemas. Mas desde que a chamada do método permanecesse a mesma, né, e que o valor retornado por esse método ele também permanecesse o mesmo. Ok, pessoal? Então, com classes, a gente parte então para os objetos. Então, os objetos aqui, eles já são mesmo algo que é criado a partir das classes. Então, a gente instancia objetos dentro do Java utilizando a palavra reservada new, né? N-I-W, né? Ou new, em português mesmo. Né? E vamos falar um pouquinho então sobre os objetos. Então, eles possuem características, comportamentos e estados. Né? Eles são instâncias de uma classe, então vocês vão ouvir muito falar isso na vida profissional de vocês, quem for trabalhar com desenvolvimento. Ah, não, esse aqui está instanciando o objeto errado, a gente precisa fazer a correção no instanciamento disso. Então, o instanciamento é a criação de um novo objeto. Então, é uma palavra que às vezes ela pode, no primeiro contato, parecer ser uma palavra que reflete algo complicado, mas não é, né? É simplesmente isso, é a criação de um novo objeto com base em um modelo, que é uma classe. E aqui desse lado eu tenho então um objeto, né, que ele foi instanciado a partir dessa classe aqui, né? E aí aqui o nome do objeto ele é Marcelo, né? Então ele é uma classe pessoa. E quais que são os atributos aqui? Então o nome, né, é uma string aqui, Marcelo C, né, Marcelo Campos, que é meu nome. A idade, 21 anos, né? Eu do alto dos meus 21 aninhos. Peso, 110 quilos. Né? E a data de nascimento. Como eu tenho 21 aninhos, então eu nasci em 26 de fevereiro de 1999. Então, esse aqui é um objeto criado, então, com base nessa classe pessoa aqui. E no momento em que a gente cria esse objeto, né, esse objeto ele também já passa a ter, então, acesso a essas funções aqui de respirar e andar. Ok, pessoal? E aí vamos entrar, então, um pouquinho mais aqui no nosso... na teoria, né? Falar mais um pouquinho de polimorfismo, herança. Vou começar a dar alguns exemplos aqui para vocês, para a gente poder prosseguir. Então, vamos lá. Então, polimorfismo, né? De novo aqui. Então, o polimorfismo, pessoal, ele ocorre quando uma determinada classe ela possui um método, com o mesmo nome e assinatura do método que existe em sua classe. Né? Então, seria a sua superclasse. Seria aqui a sobrescrita, então, desse método. Então, por exemplo, eu tenho uma classe que é ser vivo. Eu tenho uma classe que ela é ser vivo, né? E dentro dessa classe ser vivo, existem outras classes que herdam propriedades dessa classe ser vivo. Então, para você ser vivo, o que você precisa ter? Né? E aí a gente falando da biologia de novo. Você precisa ter um metabolismo. Então, assim, eu acho essa discussão bem legal, porque não sei se vocês já ouviram falar disso, por exemplo, na biologia. Né? Mas na biologia existem duas correntes, uma majoritária e outra minoritária, que falam a respeito de se vírus, por exemplo, eles são vivos ou se eles não são vivos. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, umas propagandas que falam assim, esse desinfetante aqui mata o coronavírus. Então, como ele mata o coronavírus se o coronavírus ele nem está vivo?
né? Então, assim, dentro da biologia, um dos critérios para você poder diferenciar seres vivos de seres não vivos é a existência de metabolismo. Então, um vírus, ele, quando ele está naquela forma original dele, ele não tem metabolismo. Então, nós, quando morremos, o nosso metabolismo, o metabolismo das nossas células, ele para, né? Então, é algo que nos diferencia, né? Então, se não há metabolismo, é algo que não é vivo. E quando é que o vírus ele adquire um metabolismo? Vamos falar assim, o vírus ele adquire uma atividade, um determinado metabolismo, no momento em que ele se conecta a uma célula do nosso corpo, né? E aí ele faz uma troca de RNA ali com aquela camada externa da célula e ele consegue entrar dentro da célula. Então, no momento em que ele entra dentro da célula, ele se une ao núcleo da nossa célula, da célula daquele ser vivo, né, e ele começa então a replicar cópias dele. Né? Então, ele pega aquele DNA que existe ali, que são aqueles tijolinhos dentro da célula, né, e ele começa então a se replicar utilizando aqueles tijolos. Então ele cria vários dele dessa forma. E aí é nesse momento em que se diz que ele pode ter algum tipo de metabolismo, né? Então ele faz isso, né? Mas um vírus em si só, ele quieto, ele não tem metabolismo, ele não tem nada. Então isso diferencia os seres vivos dos seres que estão mortos, né? Acabou que eu até perdi aqui um pouquinho da linha do que eu estava falando, do porquê que eu ia falar do vírus aqui. Opa, vamos lá, alguém mandou mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Uau! Pois é, não sei se o professor de biologia já contou isso para vocês, mas Marcelo aqui também é cultura, gente. Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui o fio da meada de novo, pessoal. Então, né, o polimorfismo ele ocorre quando uma classe. Beleza, a gente estava falando de herança, então, né? Então, por exemplo, a gente tem uma classe que é ser vivo. Pronto, lembrei do que a gente estava falando. E o que o ser vivo ele precisa ter como uma característica dele? Ele precisa ter metabolismo. Né? Então, o metabolismo ele pode se demonstrar na forma dele se alimentar, na forma dele respirar. Né? Então, dele obter energia do meio ambiente para poder se reproduzir. Né? Então, o metabolismo ele se comporta dessa forma. E aí, por que eu falei isso para vocês? Né? Porque existem vários seres vivos. Então, plantas são seres vivos, animais são seres vivos e seres humanos são seres vivos. Então, dentro da orientação objeto, nós, por exemplo, né, todos esses que eu falei para vocês, poderiam descender de seres vivos. Ok? Então, seria uma herança, né? E com base nessa herança, o que a gente herdaria dessa classe seres vivos, ser vivo? Então, a gente herdaria essas ações de respirar, de metabolismo. Eu acho que principalmente é de metabolismo, porque a respiração ela pode variar, né, de determinado ser vivo para determinado ser vivo. Então nós, por exemplo, né, nós inspiramos oxigênio e nós expiramos, né, gás carbônico. Uma planta, quando ela está fazendo fotossíntese, ela inspira gás carbônico e ela expira oxigênio. Uma bactéria, daquelas que vive lá no fundo do oceano, por exemplo, aí o processo o metabólico dela já é diferente, né? Então ela obtém aquela energia geotérmica, né, daquelas pedras quentes dela, e com isso ela faz a conversão de energia, porque tem lugares que são tão fundos, né, que a luz do sol nem chega lá. Então é dessa forma que os seres vivos que vivem nessa altura, eles conseguem fazer essa conversão de energia, né, que é chamada também de metabolismo. Então o ser vivo ele tem essa função de respirar, né? Mas o respirar, no momento em que a gente desce dentro dessa cadeia hierárquica, esse processo de respiração ele pode mudar entre esses seres vivos. Então, o que nós fazemos, né, é um tipo de polimorfismo. Nós estamos herdando, então, daquela classe lá em cima, né, uma ação que nela já existe. E aí eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho isso um pouquinho melhor. Então, esse tipo de polimorfismo, onde o método ele é igual, onde essa ação de respirar, por exemplo, ela é igual, então por que ela é igual? Né? A entrada dela é a mesma e a saída dela é a mesma. Isso a gente chama, então, de sobrescrita. Então, procure sempre se lembrar disso, pessoal, desse processo mesmo da respiração. Então, nós inspiramos, né, oxigênio, então a chamada é o oxigênio entrando, e o retorno do método é o
CO2, né, o gás carbônico sendo expirado. Então, sempre que esse método ele tiver a mesma chamada e o mesmo retorno, o nome dessa operação vai se chamar sobrescrita. Né? Então, uma sobrescrita ou um override em inglês, que é OVERRID, override, né? E aí a gente tem também uma outra operação que o polimorfismo realiza, que é a sobrecarga. Então, a sobrecarga a gente pode ter a mesma a gente pode ter o mesmo nome, né, para a chamada daquele método, como por exemplo, respirar, né, só que aí os atributos dentro daquele método, o valor que ele vai devolver, eles são diferentes. Então eles não são exatamente iguais. Eles têm o mesmo nome, mas eles recebem atributos diferentes, né, e eles podem também cuspir valores diferentes. Né? Então aqui o exemplo que eu dei aqui para vocês de sobrecarga, é esse aqui, por exemplo, da classe corredor aqui, né? Então aqui a gente tem um método que não retorna nenhum valor, que é um void, né? E aí a gente tem o correr aqui, e aqui dentro do correr a gente recebe um atributo que é a velocidade, né? Então a gente pode colocar aqui 6 quilômetros e tal. E aí eu posso criar um outro método aqui que ele não vai dar pau, ele vai compilar perfeitamente também um outro método correr, né? Que aí além da velocidade, a gente pode colocar também a direção. Então, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, para onde esse corredor vai. Então, aqui a gente tem uma sobrecarga de métodos, né? Onde a gente pode criar vários métodos com o mesmo nome, para que eles representem, né, o mesmo objetivo, né? Só que a gente precisa ter ou assinaturas diferentes aqui, né? Ou a gente precisa ter um valor de retorno diferente. Então, é isso que a gente precisa dentro da orientação objeto para poder sobrecarregar um determinado método. Deixa eu voltar aqui rapidamente para o meu PowerPoint. Ok, pessoal? E aí a gente tem também, voltando aqui, né, um pouquinho, encapsulamento. Então, o que o encapsulamento faz aqui, reforçando com vocês? Né? Ele oculta métodos, estados e comportamentos de objetos, disponibilizando, então, interfaces para controlá-los. Né? Então, o encapsulamento que ele faz é isso, ele coloca aquilo ali dentro de uma cápsula e aquilo não vai ser acessível para as pessoas, né? Ao menos não se elas não quiserem estar fazendo aquilo. Então o encapsulamento é algo que é bem interessante da gente utilizar, né, porque a gente pode protegê-lo tanto de determinadas ações de pessoas mesmo, como até de outras classes. Então, no momento em que uma classe ela envia uma mensagem para uma classe, não, um objeto, né? Opa, peraí que a tampinha tocou. Então, no momento em que um objeto ele faz a chamada de um outro objeto, ele envia uma mensagem, né, e aquele outro objeto ele recebe através de um método aquela mensagem e ele devolve aquele valor, aquele objeto que está fazendo a chamada, ele não precisa conhecer a implementação interna daquele outro objeto. E da mesma forma, com isso a gente pode fazer em Java também, realizando certos encapsulamentos. Então, a gente pode criar uma biblioteca, por exemplo, de funções, e aí a gente encapsula aquela biblioteca, né, em um jar, por exemplo, em um arquivo jar, e aí a gente faz a importação daquilo para o nosso projeto e a gente vai fazer exatamente dessa forma, a gente vai fazer a chamada a um determinado método e vai receber o valor. Então, por exemplo, dentro do Java, para a gente criar um código, a gente criar uma string, para a gente poder utilizar, por exemplo, a função substring, né, de uma classe string, a gente não precisa conhecer a implementação interna dela. A gente só vai mandar a mensagem e obter o resultado daquilo ali. Então, o encapsulamento ele ajuda também na proteção do objeto e da abstração dele de usos indevidos. Isso a gente chama de vazamento de escopo, né? Então a gente evita que esse escopo vaze dessa forma. E o encapsulamento ele permite que a gente defina também, pessoal, a visibilidade dos atributos e dos métodos pertencentes a uma classe, né, e consequentemente dos objetos dela. Então eu vou estar falando com vocês aqui daqui a pouquinho a respeito desses atributos de visibilidade e como é que é a forma mais adequada da gente estar utilizando eles. Ele permite também que a gente faça mudanças dentro de uma classe e que elas sejam transparentes. Então, igual eu falei para vocês, o Criador mudou a bioquímica do nosso corpo, da nossa respiração. Ok, mas continua entrando oxigênio e continua saindo gás carbônico. Então, houve uma mudança, né, dentro da gente, mas essa mudança ela foi transparente. Então, a gente não sentiu essa mudança, né, por conta disso. E ele permite também essa reutilização de código, que a gente pode pegar daqui, levar para ali,
né, e fazer esse reaproveitamento. E aí, por fim aqui, pessoal, então a gente tem a herança. Né? Então, foi como eu estava falando aqui para vocês, e aqui vai dar para exemplificar melhor. Né? Então, ela permite que a gente reutilize os atributos e métodos, né, nos escopos das classes, e aí permitindo que aquelas classes novas, elas herdem atributos e comportamentos da classe mãe dela, né, que é uma classe que já existia antes. Não é possível a gente ter um herdeiro, né, sem alguém que esteja oferecendo algo para ele. Então, é necessário ter uma classe existente antes. E aí eu consegui obter esse modelinho aqui, que eu achei bem legal para poder exemplificar então para vocês essa herança. Então olha só, aqui a gente tem uma classe animal, e aí a gente tem aqui então mamíferos, né? E a gente tem aves aqui. Então mamíferos a gente tem o cachorro, a gente tem o homem aqui, e aí aqui nas aves, né, a gente tem uma classe então que representa o beija-flor, poderia ser uma ave, alguma coisa, na verdade a ave já está aqui. Então olha só, pessoal, então quais que são os atributos dessa classe animal aqui? Né? O atributo da classe animal é locomover-se, é ter metabolismo. Beleza, agora aqui na classe animal, a gente já pode colocar aqui na classe animal, por exemplo, um método chamado voar. Se a gente colocar aqui voar, o que vai acontecer? Cachorro vai voar e homem vai voar também. Né? Então não é o caso. Aqui os mamíferos vão voar e, por associação, o cachorro vai voar e o homem vai voar também. Né? E agora, qual que seria o local, então, o local ideal para a gente poder colocar aqui, né, esse método voar, por exemplo? Seria aqui no ave. Né? Só que aí vocês vão falar assim, professor, avestruz não voa. É verdade. Então, talvez a gente tivesse que especializar isso aqui mais para baixo ainda mais. Né? Então, a gente colocar, por exemplo, aves aéreas, aves não aéreas, eu acho que é assim que se chama, não sei. E aí a gente especializando e descendo aqui nesse organograma aqui, né, e criando cada vez mais. Então, por exemplo, aqui no mamífero a gente poderia colocar aqui aquela ação de, né, colocar mais uma classe aqui, né, ou então uma interface, raciocinar. Né? Então, assim, então o homem raciocina. Tem cachorro muito esperto por aí, mas até então a ciência não prova que cachorros raciocinam, que eles conseguem somar que 1 mais 1 é 2, que R$ 10 é maior que R$ 5, por exemplo. Então, essa capacidade ela é única do homem. Né? Então, a gente poderia separar aqui então esses mamíferos em mais classes aqui abaixo até a gente chegar à especialização necessária. E todos esses métodos que começam aqui em cima, eles vão sendo transmitidos para essas cadeias aqui embaixo. Então aí, como eu falei para vocês, igual a herança que a gente recebe de papai e mamãe. Então são os olhinhos, é o nariz, é a boca, tudo isso vai descendo aqui essa cadeia. E diferente da biologia, aqui não tem gene recessivo, aqui todos os genes eles descem mesmo até o final da cadeia. Ok, pessoal? Então, vamos aqui falar um pouquinho agora então da visibilidade dos atributos e dos comportamentos. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente consegue determinar a visibilidade de determinados atributos e comportamentos para que aquilo ali não seja alterado manualmente. Então, a gente faz isso para que esses atributos eles não estejam visíveis para uma alteração indevida. E aí, dentro desses atributos de visibilidade, no Java aqui a gente tem esses aqui. Então, os atributos e comportamentos eles podem ser públicos, e aí dentro dos diagramas da UML a gente vai sinalizar isso com um maisinho na frente. A gente pode ter os privados. Então, olha só, deixa eu até explicar aqui para vocês. Então, aqueles atributos e comportamentos públicos, o que acontece? A gente vai conseguir chamar eles de fora da classe. Então, a gente vai instanciar aquela classe e a gente vai chamar um método dentro daquela classe para que ele seja executado. Ou vai pedir uma propriedade daquela classe. Vai falar, eu quero isso aqui de você. E isso vai estar visível pelo fato dele ser público. E aí a gente tem aqui também atributos privados, que aí já são atributos que vão estar escondidos. Então a gente não vai conseguir referenciar diretamente aqueles atributos dentro de uma classe através da referenciação direta. E como é que a gente manipula, então, esses atributos privados? A gente tem que manipular isso através ou de um atributo público ou de um método público. Ok? E a gente tem também os protegidos, né, que são representados aqui pelo
joguinho da velha, ou pela cerquilha, pela pizza, né? Tem gente que chama de pizza também. Né? E os protegidos, eles dizem o seguinte, que eles só vão estar acessíveis para aquelas classes que são herdeiras daquela classe. Então, aquela classe herdeira, ela vai poder acessar diretamente esse atributo, mas isso não vai ser possível, por exemplo, esse acesso de fora da classe. Ok? Vou conversar com vocês daqui a pouquinho na hora do código a respeito disso aqui, melhor. E assim, pessoal, apesar de que eu vou dar a demonstração para vocês do código mais para frente, o nosso curso ele não é voltado para codificação em Java. Isso aqui que a gente está fazendo é uma revisão para que vocês se sintam seguros a realizar, mais seguros para realizarem a modelagem, que é a modelagem de um projeto, de algo assim, que é o objetivo real da nossa disciplina. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Classes abstratas. Então, as classes abstratas, elas são uma espécie de modelos de classe. Né? Então, é uma classe que ela não vai poder ser instanciada. Então, por regra, ela não pode ser instanciada, mas ela pode ser utilizada como herança. Então, uma outra classe ela pode herdar daquela classe abstrata, ela pode ser herdeira daquela classe abstrata, né? E aí ela vai obter os atributos, vai obter os métodos daquela classe abstrata, mas ela não vai, mas a classe abstrata ela não faz nada, ela fica lá parada, ela é simplesmente um modelo, uma forma para a gente poder criar determinadas classes, né? Classes, e aí com base nessas classes a gente criar objetos, ok? Bom, interfaces agora. Então, interfaces, elas definem como que o objeto ele vai se comportar com o mundo externo. Então, vai ser através das interfaces que a gente vai definir os comportamentos daquela classe, né, para que ela possa realizar as ações dela e que ela possa se comunicar com o mundo externo. Isso aí eu vou mostrar para vocês também. Tá bom? Então, quando uma classe ela implementa uma interface, né, ela se compromete a fornecer o comportamento publicado pela interface. Ok, pessoal? E aí aqui a gente tem também pacotes. Né? Então, pacotes são aqueles grupos de diretórios onde a gente vai conseguir organizar, então, o nosso código. Então, é um modo, né, da gente conseguir realizar a organização do nosso código dentro de uma linguagem de orientação a objeto. Isso no Java também os pacotes são muito utilizados, vou estar mostrando eles aqui para vocês, né, e eles facilitam muito na questão da organização do nosso código. São espécies de prateleiras mesmo. Então, vai ser onde a gente vai colocar aqui. Então, na vida real, qual que é o exemplo que eu posso dar para vocês, então, né? Do Model View Controller, né? Do modelo MVC. Então, a gente vai ter um pacote que vai receber o modelo, né? A gente vai ter um pacote que vai receber a parte da view, que é a visão, e a gente vai ter um pacote que vai receber a parte do controller, que é o controlador. Então, a gente consegue organizar isso de forma hierárquica e facilitar um pouquinho essa organização. Bom, nossa apresentação de PowerPoint acabou aqui, então. Então, deixa eu estar abrindo meu Eclipse aqui para vocês poderem visualizar um pouquinho, então, algumas brincadeiras aqui que eu fiz para mostrar para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza, então deixa eu jogar o Eclipse para o lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho. Pessoal, quem tiver com celular, eu acho que se vocês fizerem aquele movimento de pinça no celular, vocês vão conseguir visualizar isso aqui melhor. Mas se vocês estiverem utilizando o computador, com certeza vai ser melhor para vocês poderem estar vendo isso aqui. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho uma classe pessoa, né, e aí aqui eu tenho alguns atributos dessa classe. Então, olha só, então eu tenho aqui atributos privados, né, então eu tenho aqui o nome, a idade e o sexo dessa pessoa. Né? E aí aqui eu tenho, por exemplo, né, aí a gente falando aqui então especificamente de herança. Herança. Então, olha só, então aqui eu tenho duas classes internas aqui dentro dessa classe, né, que são subclasses que elas podem estender de pessoa. Né? Então, o professor ele é uma pessoa, ele tem o nome, ele tem idade, ele tem o sexo. Sim, então ele pode estender dessa classe pessoa. O aluno também. O aluno ele tem nome, ele tem idade, ele tem sexo? Tem também. Né? Alunos, às vezes, eles não têm coração, né? Maltratam os professores, mas tem nome, idade e sexo. Mas não é o caso de vocês, não. Vocês são nota 10.
Então, olha só, pessoal. Então, como é que eu faço aqui? Eu crio essas classes estáticas aqui dentro, né? Eu poderia tirar aqui o estático, só que se eu for instanciar essas classes aqui dentro de um método main aqui, dentro dessa classe superior aqui, eu preciso deixar, elas precisam ser classes estáticas. Então, por isso que eu vou manter isso aqui. Então, olha só, então eu poderia colocar aqui, ó, classe professor extends, que é a palavra reservada dentro do Java para a gente poder indicar uma herança. E aí eu colocar aqui pessoa. Então, olha só, ele aceitou aqui perfeitamente. E aí o que, que acontece? Quando eu falo que o professor ele estende pessoa, o professor ele passa a ter acesso a esses atributos aqui, então, de nome, e de idade e de sexo. E aí, da mesma forma, eu vou fazer aqui, então. Então, o static class aluno, e eu vou botar aqui extends pessoa. Ok? Eu poderia falar o seguinte, deixa eu pensar aqui só um minutinho, pessoal. Isso, então vamos botar aqui extends pessoa, ok? Deixa eu avançar aqui de novo, que ele deu um redo aqui. E aí, olha só, pessoal, mas eu poderia fazer o seguinte, o professor, de certa forma, ele foi um aluno um dia também, né? Não necessariamente naquela escola, mas ele poderia ter sido um aluno também. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Eu poderia colocar aqui, então, class professor extends aluno. E aí o que, que vai acontecer agora? Então, além do professor ele obter esses atributos aqui de nome, de idade, de sexo, o professor ele também vai adquirir essas duas propriedades aqui, matrícula e curso aqui. E aí, e além de tudo, o professor também vai adquirir esse método aqui, né, esse comportamento, que seria o trancar matrícula. Então, esse processo de estender, né, de criar herança, a gente pode fazer infinitamente dentro do Java. E é algo que a gente pode pensar assim, mas isso aí depois vai dar trabalho para poder fazer a implementação de um banco, coisa assim. E aí existem modelos de ORM, né, que é Object Relational Mapping, né, como por exemplo Hibernate, coisas assim, que eles já pegam essas classes e já fazem o mapeamento delas para o banco de dados, fazer essa abstração para o banco de dados, né, sem a gente ter essa preocupação de estar desenvolvendo isso na mão. Então é algo que é bem interessante, né, da gente fazer, algo que assim resolve muito a vida da gente no Java. Então olha só, pessoal, aqui vocês observarem então, né, um exemplo clássico aqui da herança. Bom, deixa eu colocar aqui, agora dar um exemplo do professor. Então, vamos lá, como faria para uma classe abstrata receber uma classe, espera aí, Felipe, receber herança da classe pessoa. Felipe, a classe abstrata, ela só consegue herdar de outras classes abstratas. Então, seria possível a gente criar duas classes abstratas, né, mas ela só vai herdar desde que seja de uma outra classe abstrata. Ok? Consegui responder? Beleza. E assim, pessoal, como eu disse, essas classes aqui que não são abstratas, né, vamos chamar assim, classes concretas, elas conseguem receber. Deixa eu até criar um exemplo aqui para vocês, ver se a gente consegue fazer bem rapidinho aqui. Né? Então, classe abstrata, ela só herda de outras classes abstratas. Agora, uma classe concreta, né, ela herda tanto de outras classes concretas como de classes abstratas. Então, deixa eu criar aqui Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês bem rapidinho, que ainda tem outros exemplos que eu vou dar aqui para você. Então, a abstração aqui, vou dar esse nome. Então, olha só, então, o Public Abstract abstração. Tá, aí eu vou colocar aqui, então, um private int id, private int, opa, por que que tá? Tá, int nome, eu vou colocar aqui, public void set nome. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Stat of a sample. Ok, então vamos abrir aqui, eu queria o corpo do método, public void get nome. Então, set nome, né? Deixa eu só. Opa, não é um int aqui, é um string. String nome, ok, então set nome, ok, e aí string nome,
E aí aqui a gente vai deixar então dessa forma. Beleza, então olha só. E aí, por exemplo, se eu tentar. é, Vamos colocar aqui então a abstração extends corredor. Por incrível que pareça, deixa eu ver que o corredor é abstrato. Não, não é abstrato. Bom, ele recebeu. Não deveria ter recebido, não, mas recebeu. Talvez eu tenha que me atualizar. Mas para a gente receber herança, a gente sempre vai utilizar aqui o extends. Né? E aí tem algo que a gente também pode utilizar, que é para poder definir os comportamentos de uma classe, né? Que é o implements. Então, aqui é onde a gente vai definir os comportamentos. Implementos a gente vai implementar de interfaces. Né? Então, dentro do Java, né? Pronto, peguei o que eu ia falar agora. Dentro do Java, a gente só permite que a herança ela seja de um objeto. Então, a gente só consegue herdar uma classe de uma outra classe. Mas, em compensação, na hora da implementação aqui dos comportamentos, então a gente pode colocar vários. Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês aqui, então. Vamos salvar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só apagar aquele erro ali, então. Vamos lá. Depois eu vou ir com essa resposta melhor, porque eu vou ter que verificar, então, que parece que a classe abstrata ela pode herdar de objetos concretos, de classes concretas. Ok? Então, vamos lá aqui, pessoal. Então, olha só, a gente tem aqui a pessoa, né, essa classe pessoa aqui, e eu vou criar algumas interfaces aqui, então. Então, vou criar aqui interface, respiração. Vou criar uma classe aqui, uma interface aqui, então, movimentação. E aí o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Então, a pessoa, ela se movimenta, ela respira? Sim, né? Então, eu vou colocar aqui, então, pessoas, implements, movimentação, respiração. Ok? Então, o que acontece? Agora, todos os métodos que eu começar a criar aqui, tanto no movimentação quanto no respiração, eles vão automaticamente, né, serem implementados aqui por essa classe, por conta dessa cláusula implements aqui. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que funciona. Vamos voltar um pouquinho, né, porque acabou que eu saí um pouquinho da aula de orientação a objeto e fui para a aula de Java. Né? Então, deixa eu fechar aqui. E aí aqui entrando um pouquinho mais agora, pessoal, no detalhe do polimorfismo. Né? Então, que eu fiz isso aqui ontem para poder demonstrar para vocês. Então, olha só, aqui a gente tem uma classe, então, que ela se chama forma geométrica. A gente tem várias formas geométricas. A gente tem quadrados, triângulos, retângulos, losangos. Nossa, agora nem sei tanto nome que essas coisas têm. Mas aí eu peguei um modelo bem simples aqui, que a gente vai trabalhar então com triângulos e com retângulos. Né? E aí a gente tem então que triângulos e retângulos eles são formas geométricas, né? Porque eles estendem aqui dessa classe aqui forma geométrica. Né? E uma forma geométrica, toda forma geométrica, ela tem uma área, né? Então, que é o cálculo daquela área interna ali daquele objeto, né? E a gente consegue calcular. Então, já que isso é comum, eu coloco aqui, então, dentro da forma geométrica aqui, né? Esse public void aqui retorna área. Né? E aí aqui eu criei essa classe estática aqui para eu poder estar interagindo com esses objetos aqui, mas daqui a pouquinho eu vou estar explicando isso para vocês. Né? E aqui a gente tem classes estáticas. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui, né? E ele estende de uma forma geométrica. Então, o que eu faço aqui com com essa... Papai não pode agora. Depois papai vê, tá bom? Licença, papai não pode agora. Desculpa, gente. Então, olha só, pessoal. Então, o triângulo ele estende de uma forma geométrica. Né? E aí a forma geométrica, a gente vai precisar sobrescrever, então, né, esse método que foi criado aqui, para que ele calcule corretamente a área do triângulo aqui. Então, qual que é a área do triângulo? Né, quando ele é aquele triângulo reto, né, o triângulo que tem um ângulo reto. Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, foi o que eu coloquei aqui. Então, olha só, aqui a gente recebe, então, a base. Aqui, quando a gente instancia o triângulo, então, a gente tem esses dois
parâmetros aqui, o tamanho da base, o tamanho da altura, e aí a gente atribui então esse base e altura que ele herdou aqui de cima. Olha só. Então, quando a gente pede então para ele retornar a área, ele vai cuspir aqui na tela para a gente, né, dizendo área, e aí ele vai calcular aqui, base vezes altura dividido por 2. O funcionamento do retângulo, ele é exatamente o mesmo aqui. Né? Então, a gente tem aqui a classe estática retângulo, né, e ela estende então forma geométrica também, assim como o triângulo. Ele no construtor dele ele também vai receber isso, né? Então o retângulo aqui ele vai receber um valor para a base e um valor para a altura, e aqui a gente vai retornar a área dele. Só que aqui na área do retângulo, né, no momento em que a gente sobrescreve esse método que foi criado aqui dentro dessa área, né, vai ser simplesmente base vezes altura, e aí ele não vai dividir por 2. E aí como é que eu faço então para testar isso? Né? Eu vou criar aqui então esse método main aqui do Java, né? Então esse public static void main aqui, e aí eu vou atribuir isso, e aí eu vou criar aqui então essa primeira forma geométrica, né, que é um triângulo, o tri, na verdade, né, e aí para essa forma geométrica eu estou atribuindo essa classe triângulo aqui então, né, com as dimensões de 10 de base e 4 de altura. E aí eu peço aqui então, né, para ele chamar então essa função retorna a área dessa variável tri aqui, né? E aí eu também tenho aqui embaixo então a forma geométrica, né, esse ret aqui que seria um retângulo, né, e eu instancio ele com base no retângulo, ok? E aí eu peço também para ele retornar a área. Então olha só, tri.retorna a área e ret.retorna a área. E aí vamos ver o que vai acontecer então. Isso aqui, pessoal, é um tipo de polimorfismo que se chama polimorfismo dinâmico. Então o que acontece? O programa, ele, em tempo de execução, ele vai identificar qual que será o método a ser chamado, se vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse, com base na herança dessa classe, né, para poder fazer a chamada desse método aqui. Então vamos lá. Então, olha só, aqui vou já dar o spoiler para vocês aqui da resposta. Né? Então, por exemplo, o triângulo, se a gente tem um triângulo com base 10 unidades e com uma altura de 4 unidades, né? Se a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, então 10 vezes 4 vai dar 40, a área desse triângulo, então, 40 dividido por 2 vai ser igual a 20. E a área do retângulo, né, é simplesmente base vezes altura. Então, se a área da base é 10 e a área da altura é 4, então vai ser 40. Vamos rodar aqui então para ver o que acontece. Então olha só, pessoal, deixa eu só mudar um negócio aqui. Então área do triângulo e área do retângulo, para vocês poderem diferenciar. Retângulo é bom, viu? Retângulo. Então olha só, rodei aqui e aí olha lá. Área do triângulo então, como eu falei para vocês, 20, 4 vezes 10 dividido por 2, né? 20. Área do retângulo, 4 vezes 10, 40. Então, dessa forma aqui, a gente já implementou um polimorfismo. Né? Aqui, vamos manter esse retorna área aqui, que é o principal, mas a gente poderia colocar aqui, por exemplo, né, um public void retorna área triângulo não reto. Né? E aí a gente poderia ter aquele triângulo como, por exemplo, o triângulo isósceles, né, o triângulo escaleno, que aí a forma de cálculo deles já seria, o triângulo retângulo, na verdade. Então, aqueles triângulos que não são retângulos, eles têm uma forma diferente para a gente poder calcular a área delas. Então, olha só o que eu fiz aqui. Aí eu vou imaginar aqui que, sei lá, nem consigo, gente, para falar a verdade. Sabe qual que é a fórmula para se calcular uma área de um triângulo escaleno, por exemplo? Então, olha só. E aí aqui, o que eu posso fazer aqui? Na verdade, vou botar aqui um retorno à área. E aí eu vou colocar aqui, opa, ficou errado, deixa eu copiar daqui de cima para cá para baixo. E aqui eu já vou fazer o quê? Uma sobrecarga do método. Né? Então eu vou colocar aqui vou mudar aqui a assinatura dele. Então eu vou colocar aqui um int medida adicional. Então, olha só, pessoal, e aqui nesse momento, nessa classe filha aqui, então, eu tenho dois métodos com o mesmo nome, né, retorna a área, só que o que diferencia esses dois aqui?
né? Esse aqui ele tem uma assinatura, então ele não requer parâmetros, né? E esse aqui ele requer uma medida adicional. Então, no momento em que eu mudei essa assinatura do método aqui, ele passa a aceitar esses dois aqui sem problemas. Então, como a função deles é a mesma, a orientação objeto ela nos permite isso, né? Que a gente utilize o mesmo nome, né? Só que com assinaturas diferentes. Ok, pessoal? Temos alguma pergunta aí para ser feita? Deixa eu salvar aqui. Ok? E agora, pessoal, vou falar para vocês então um pouquinho a respeito da visibilidade, né, dos atributos e dos métodos. Então, deixa eu criar aqui uma nova classe aqui então, e vou chamar ela de automóvel. Ok? Então, a classe automóvel, né, ele tem, vamos ver, ele tem alguns atributos, então vamos colocar aqui, deixa eu ver, velocidade máxima, private int, né, velocidade máxima, private int, aceleração, private int aqui é voltagem, sistema, né, então o sistema, a gente tem uma bateria dentro daquele carro e tem uma voltagem ali correndo dentro dele. E aí a gente tem aqui então, né, nesse automóvel, a gente vai ter, por exemplo, uma função acelerar. Vamos botar aqui também uma frear, é assim que escreve, tomara que seja. Vamos lá, o que mais? Acho que aqui já dá para a gente brincar um pouquinho. Então, normalmente, pessoal, quando a gente cria uma classe, utilizando orientação objeto, quando a gente está criando um projeto, o que a gente faz? Tem determinadas funções, né, que tem determinadas coisas que elas podem estar acessíveis fora do objeto e tem outras coisas que não vão ser possíveis, né, estarem fora do projeto. Por exemplo, igual eu falei para vocês, na hora que a gente acelera o carro, então a gente necessita conhecer o mecanismo de funcionamento daquele carro? Não necessitamos. Né? Então a gente só precisa ter acesso àquela função de acelerar. No momento em que a gente acelera, o giro do motor vai subir, né? Então que aqui é a acelera. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui também um giro do motor. Giro do motor. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só fazer o seguinte aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui um motorista. Vou fazer um pouquinho de. Não vai. Deixa eu ver aqui se eu altero, ok. Eu vou criar aqui uma classe interna, então. Static class automóvel. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, galera. Vamos lá, então. Então, deixa eu criar aqui um public static void main string. Joia. E aí, olha só, pessoal. Bom, então deixa eu colocar aqui um system. Vou colocar aqui, acelera. Aqui embaixo eu vou colocar aqui, então, freia. E aí deixa eu colocar aqui mais um aqui. Private int, velocidade atual igual a 0. E aí eu vou fazer o seguinte, então aqui no momento do acelerar, né, eu vou adicionar aqui então, vou pegar aqui o velocidade, papai não pode, filho, eu já te expliquei, licença. Velocidade atual, vou incrementar ele aqui com 10. Ok, e aí no freia, vamos colocar aqui, se a velocidade atual for maior que 0, né? Aqui a gente vai botar então velocidade atual. E aí então, ao invés aqui de acelera e freia, eu vou botar então acelera. Eu vou colocar aqui a velocidade então, velocidade atual. Deixa eu copiar aqui, jogar ele aqui para baixo. Freia. Ok.
E vamos lá então. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou instanciar esse objeto aqui dentro aqui desse meu método, né? E aí, à medida que eu for chamando o acelera, ele vai aumentando a velocidade. Né? Então, e aí, à medida que eu for utilizando o método freia, eu vou frear então. Então, deixa eu colocar aqui então, né? Criar então esse automóvel aqui. Então, automóvel, só criar um construtor aqui também, né? Public automóvel. Pronto. Olha só, automóvel, auto igual a no automóvel. E aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou colocar aqui o auto ponto acelerar, né? Vou botar ele 3 vezes aqui, e aí vocês vão ver que o que vai acontecer aqui no resultado, né? Ele vai aumentar a velocidade dele de... Deixa eu só colocar aqui, né? Então, velocidade atual, né? Que ele deve começar com a velocidade 0. Ok. Tá? E aí eu vou dar um play aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Print LN, para ele poder quebrar aqui nas linhas. LN. Ok. E aí, olha só o que acontece aqui. Então, instanciei ele aqui, né? Velocidade atual. E eu falei aqui, ó, acelera 10, acelera 20, acelera 30. E aí, o que eu poderia tentar fazer aqui, então? Né? Eu poderia tentar alterar aqui a velocidade atual para eu poder meio que hackear o sistema. Né? Então, vamos falar assim, então deixa eu tentar aqui pegar então essa velocidade atual aqui do automóvel para poder alterar ela. Então, ponto velocidade atual. Então, é igual a 100. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Olha só, ele aumentou aqui, então, né, a velocidade atual. Porra, meu exemplo cai completamente por terra. Isso, ele está privado, isso não era para ter acontecido. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. Provavelmente aquele, mas aí ele não vai instanciar se eu fizer isso. Bom, pessoal, mas vamos para a teoria aqui, então. O que acontece, pessoal? No momento em que eu tenho acesso a esse... Deixa eu tentar colocar aqui. Não, mas não vai dar certo, não. Bom, como essa classe aqui ela está interna a essa aqui, então provavelmente é por isso que ela tem acesso a tudo dentro dela. Ok? Mas o que acontece, pessoal? No momento em que a gente tem acesso a esse valor aqui dentro de um objeto, a essa visibilidade, né, qual que é o problema disso? Vamos supor que a gente está a 200 por hora, né, dentro de um carro, lá descendo a ribanceira, e aí o motor quebra. Né, o motor quebra não, o freio do carro quebra. A gente está descendo aquela ribanceira e tem um precipício lá embaixo. Então, o paralelo que eu faço para vocês é o seguinte, se a gente consegue acessar um atributo da classe dessa forma aqui, deixa eu criar ela do lado de fora aqui. Não, gente, eu estou indignado com isso agora. Não vou aceitar essa derrota tão fácil assim. Vamos lá, automóvel aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, então deixa eu apagar ela aqui. Ok. E aí agora criei o automóvel, pronto. Aí olha só, pessoal. Então, observa aqui o que aconteceu agora, né? Então agora meu exemplo vai funcionar. Então eu tenho aqui, né? Deixa eu só salvar aqui para elas poderem funcionar corretamente. O automóvel aqui está... Será que tem algo a mais aqui? Só um instantinho, gente. Fechado. Tem uma a mais. Pronto. Vamos usar aqui para não dar erro de compilação na hora que a gente vai fazer. Então, olha só, pessoal. Eu tenho essa classe aqui, né? Então, ela está encapsulada. Então, essa classe motorista aqui, ela não tem conhecimento a respeito de como as coisas funcionam aqui dentro dessa classe, né? E aí a gente tem aqui, então, né, o motorista, ele tentando alterar na mão a velocidade manual do carro. Então, olha só, o que vai acontecer? Então, vamos voltar naquele exemplo que eu dei para vocês. Então, o carro está descendo, você está descendo no carro, numa ribanceira, o freio quebrou, e você está a 150 km por hora
para e lá na frente tem um precipício e o freio não funciona. O que você faz? No mundo real, se isso fosse possível, você iria quebrar aquele espelhozinho com o velocímetro, iria pegar o velocímetro com o dedo e iria descer ele. À medida que você descesse aquele velocímetro com o dedo, né, o carro iria parar também. Não sei se vocês já ouviram alguma piada assim, tem até alguma piada nesse sentido, mas seria basicamente isso. Isso no mundo real, se a gente quebrar o vidro e descer o velocímetro com o dedo, vai funcionar? Não vai. A gente tem que achar alguma outra forma de frear esse carro. E assim, até a razão da gente ter essas proteções é pelo seguinte. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, que a velocidade máxima do automóvel, ela seria 50, né? Então, vamos colocar aqui, né? Se velocidade atual for mais 10 maior que velocidade máxima, então, vamos colocar assim, na verdade, se for menor, né? Aí você incrementa, então. Então, olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Salvei, né? E aí eu estou protegendo, então, essa classe de um uso indevido. Então, vou botar aqui 10. Já coloquei 5. Vou pegar 10 aqui e vou colocar. Então, se eu implementei tudo certo, teoricamente a velocidade máxima do automóvel ela não vai poder passar dos 50. Então, vamos dar o play aqui. Pronto, dos 40, na verdade. Então, olha só, pessoal. E aqui é um exemplo de caso real, né? Então, a gente tem lá o velocímetro do carro, né? E o carro marca 200 por hora, mas nem sempre o carro ele consegue chegar naquele valor. Então, e isso é uma espécie de abstração. Por mais que a gente pise no acelerador, por mais que a gente esteja numa ladeira, descendo, o carro ele tem um limite dele de velocidade. Então, a gente vai poder pisar, né? E isso nunca vai passar daquele valor da velocidade máxima do carro. Aqui, da mesma forma, no momento em que eu encapsulo isso aqui e que eu impeço o usuário, o motorista de fazer qualquer coisa aqui dentro dessa classe, então eu dou segurança. Então, como que a gente costuma fazer nessa questão da visibilidade dos atributos? Se aquele atributo ele pode ser visível, ele pode ser alterado do lado de fora da classe, a gente pode colocar um public dele aqui. E aí, olha só, deixa eu colocar aqui então, deixa eu colocar aqui na velocidade máxima, aqui, um public, então, né, coloquei aqui, e aí, olha só, eu como motorista, eu vou poder então falar o seguinte, ó, o auto.velocidade máxima igual a 100. Agora eu vou conseguir passar da velocidade. Então, olha só, ele chegou aqui até 90. Agora, se isso não for interessante, a gente mantém então esse atributo como privado, né, através da palavra reservada aqui, private, e a gente cria regras, a gente cria o comportamento aqui dentro dos métodos, e os métodos a gente coloca eles como public, mas não necessariamente todos os métodos eles serão publics. Aqueles métodos que são só de utilização dentro daquela classe nossa, né, de utilização interna, a gente coloca eles então como private, né? E aí a gente ainda tem a opção do protected também, né? Que é aquela opção para, se essa classe ela for herdeira de uma outra, que ela possa ter, que aquela outra ela consiga ter acesso a esse valor aqui, então. Ok, pessoal? Acabou que o exemplo ficou meio truncado, eu quase fui sabotado aqui pela minha própria programação, mas assim, o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Assim, isso aqui não foi uma aula de Java, isso aqui foi mais para mostrar para vocês essas capacidades que eu mostrei para vocês dentro do PowerPoint que a orientação ao objeto ela contém. A pergunta do Felipe quebrou minhas pernas, então na próxima aula eu vou voltar com a resposta exata dela para vocês, né, a respeito de herança envolvendo classes abstratas, tá bom? E aí eu abro para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida. Se não tiverem, vamos para o final de semana, sábado, né, vamos esquentar aquela carne na churrasqueira, tirar a glacial da geladeira e ir para o clube. E é isso aí, pessoal. Obrigado por estarem junto comigo aqui nesse dia de hoje, e já não, até segunda-feira eu pretendo que esse vídeo esteja disponível para vocês no YouTube. Tá bom, gente? Obrigado, bom final de semana para vocês. Quem tiver dúvidas, quiser perguntar, fique à vontade, senão a gente encerra nossa aula hoje. Valeu! Valeu, Paulo, bom final de semana.